meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. E hoje a penúltima lição, a lição 12, detenção em Cesareia. E eu convido os irmãos, aqueles que puderem, para nós ajoelharmos e falar com o nosso Deus. Glorioso Pai que estás nos céus, louvamos o seu nome, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar mais uma vez aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Amém. Amém. Senhor amado, sabemos que por nós mesmos nós somos incapazes de compreender plenamente as lições que o Senhor nos quer passar. É verdade, Senhor. Por isso rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito esteja conosco aqui e com os irmãos que estão do outro lado, nos assistindo, para que Ele seja o nosso professor e faça todos nós compreendamos as mensagens e saiamos fortalecidos com a Tua palavra. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, irmão, se você é novo no nosso canal, está assistindo pela primeira vez nossos vídeos, que você possa se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber notificações de novos vídeos, e você possa compartilhar também esses vídeos nas redes sociais, para que juntos nós possamos, igual o irmão Ricardo orou, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém. E Jesus é o nosso professor. Amém. Conosco aqui está o irmão Evilânio, os irmãos sempre... Olá, irmãos, Deus abençoe vocês. Está conosco, também o irmão Ricardo e eu, irmão Alexandre. Sempre nós estamos quase todas as lições, estamos todos juntos aí. Tem o texto em Atos, capítulo 26, verso 29, que diz assim: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Esse é o texto para nós dar o início, que os irmãos têm para comentar. Essa aqui foi a resposta de Paulo a Agripa, né? Então, se no decorrer da lição aqui a gente vai ver as articulações de Paulo no julgamento que ele foi imposto para ele, né? Então, e nesse momento desse texto aqui, ele está dando uma resposta ao rei Agripa. E o rei Agripa, ele sabe, Paulo falou muito bem, você sabe muito bem essa questão aqui, você conhece muito bem essa questão judaica aqui. E o bisavô dele, o tio-avô dele e o pai dele participou de muita tragédia no meio do povo judeu. Verdade. O chamado dos Herodes. Né? Um deu o decreto para matar o bebê Jesus. O outro matou Tiago. E assim por diante. E toda a família dele tinha um histórico terrível. Um histórico de desobediência à palavra de Deus. Né? Então Paulo deu essa resposta aqui, mas infelizmente ele falou uma coisa, por pouco, é como se diz assim, né? Ô Paulo, você, só com esse discurso você quer me convencer a eu me tornar um cristão? Só apenas esse bate-papo que nós estamos aqui, você quer me convencer? Aí Paulo, não, ou por pouco ou por muito. Não só você, como todo o império, todo o império, era o desejo de Paulo. É verdade. Todos se tornassem como ele, né? Um cristão verdadeiro. Exceto em cadeias, né? A simplicidade está usando assim. Interessante, irmãos, que Paulo não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade de testemunhar em favor de Deus. Sabe? Isso são lições importantes. Porque ele estava na cadeia. Ele estava lá. Prisioneiro não tem direito a nada. E você pode ver que, em nenhum momento, ele ficava lá se lamentando. Sabe? Ficar se lamentando. Falando, não, por favor, eu não vou fazer mais. Coisa do tipo, sabe? Tentando negociar a sua saída, não. Cada momento que chamavam ele, nós sabemos no decorrer dos relatos, cada momento que chamavam ele falava a mesma coisa. Exatamente. O nome de Jesus, a ressurreição dos mortos, e sempre explicando. Para ele não fazia diferença nenhuma, irmãos. Para Paulo não fazia diferença nenhuma se ele ia ser solto ou não. O que importa era que Cristo fosse honrado. E esse pensamento tem que partir de nós a cada dia, sabe? Se é que nós almejamos ter Cristo do nosso lado. Porque a gente sabe que se você gosta de uma pessoa, você faz de tudo para defender aquela pessoa. Quando ela está sendo criticada, quando ela está sendo mal falada, na verdade a gente faz de tudo para defender aquela pessoa. E Paulo agiu de modo semelhante, defendendo, honrando a Cristo, testemunhando de Cristo. E eu quero ler um texto do Espírito de Profecia,
falando a respeito de testemunho, né? Está aqui o Testemunho para a Igreja, na página 189, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 189. Deixa eu abrir aqui. 189, 186, aqui 189. O título, irmãos, isso aqui está no capítulo 19, tá? Desse livro. O título é Mundanismo na Igreja. Olha só, irmãos. Diz assim, na página 189. Gostaria de dirigir-me a vocês, como Cristo fez a Nicodemos. E olha só que a mensageira do Senhor fala. É necessário vos nascer de novo. João 3, verso 7. Aqueles que têm a Cristo não sentem qualquer desejo de imitar o exibicionismo do mundo. Eles levarão a todos os lugares o estandarte da cruz, testemunhando acerca dos elevados alvos e nobres temas, diversamente daqueles que estão absorvidos nos interesses mundanos. Nosso vestuário, nossas casas, nossa conversação devem testificar de nossa consagração a Deus. Que poder assistiria a todos que assim demonstrasse que deixaram tudo por Cristo? Deus não se envergonharia de reconhecê-los como seus filhos. Ele abençoaria seu consagrado povo e o mundo descrente haveria de temê-lo. Olha só que coisa forte, né? Aqui a mensageira do Senhor menciona o comportamento do povo de Deus. E ela fala aqui, irmãos, que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, vão se preocupar em honrar a Deus. Eles não vão estar junto com a exibição mundana. O seu vestuário não vai ser o vestuário da moda, aquelas coisas que mostram claramente que não é de Deus. As suas conversações não vai ser sobre time de futebol, não vai ser sobre jogos, não vai ser sobre filmes, não vai ser sobre bobagens. Vai ser só palavras que edificam. Tanto com as pessoas de fora, com pessoas que não conhecem a Deus, como aquelas que conhecem a Deus. Então a preocupação dessas pessoas, é estar no céu, porque eles são cidadãos do céu aqui na terra. E é interessante, ainda completa, que quem dera se todos tivessem esse mesmo pensamento, Deus não teria vergonha de reconhecê-lo como seus filhos, olha só. E por causa disso, olha que bênção seria, por causa disso o mundo iria reconhecer que Deus é poderoso, olha só, que o mundo ia temer a Deus. Então o mundo vai temer a Deus, está falando que ia temer a Deus por causa do testemunho dos filhos de Deus. Né? Então Paulo, você pode ver, a gente lendo aqui no relato, você vê que esses homens ficaram balançados com o relato de Paulo. Principalmente a Agripa, principalmente ele. Só que ele deixou escapar a oportunidade. Sim. A Agripa aí, ele, no relato aqui do Atos Apóstolos, fala claramente que ele adquiriu uma convicção de a verdade que Paulo estava falando. Sim. Mas só que ele, por causa da sua vaidade, a gente vai ver aqui ainda mais algumas coisas falando de Agripa aqui, da sua luxúria, sua vaidade, ele deixou o peso do mundanismo, da vaidade, dominar. Vamos lá no domingo, diante de Félix. O capítulo para a gente comentar está em Atos, capítulo 24, versos 10 a 19. Como Paulo respondeu a cada uma das acusações que fizeram a ele? Como que ele respondeu? Bom, aqui, se a gente perceber aí, essa questão aí das acusações, eles estavam acusando Paulo. E Paulo vai afirmar categoricamente que ele está sendo julgado por uma coisa que eles criam, a ressurreição. Então não tinha cabimento nenhum, né? Então ele estava sendo julgado por uma coisa que eles criam, os judeus criam. Né? Tinha um grupo lá, os saduceus, que não criam, lógico, na ressurreição. Mas o grosso do judaísmo, sim, acreditava na ressurreição. Acreditava na ressurreição. Paulo, estou sendo julgado por isso. Outra coisa, faz 12 dias que eu me apresentei, eu estava lá no templo, fiz o voto, a gente já passou por essa lição, falando da questão do voto, fiz o voto de consagração, e estava lá, e todo mundo me viu lá. E como é que eles vão me acusar de uma coisa dizendo que eu estou com um tumulto, se eu estava lá me consagrando? Passou todos os dias. E nesse itinerário aí, eu fui preso, aconteceu isso. Como é que eu estava tumultuando lá em Jerusalém?
Falsas Como? acusações, né? Como? Falsas acusações. Pelos argumentos de Paulo, opa, não tem nada a ver isso aí. Isso aí que esses judeus estão falando não tem nada a ver. Nada a ver. Né? A gente sabe que Félix tinha um caráter duvidoso. Sim. Ele era totalmente assim. Onde estava vantajoso para ele, ele Exatamente, ele agia fazia um jogo político. Então não tinha acusação. o que acusar. Não. Acusar o quê? Não tinha. Era mentiras, né? Era Mentiras. mentira. Falsas acusações, falso testemunho em cima do irmão. Essa é a realidade. É. E olha só, Sim. irmãos, esse livro aqui, ó, tem um relato muito interessante a respeito de falso testemunho. Tá? Esse livro aqui, ó, o maior discurso de Cristo. Aqui, o capítulo é A Espiritualidade da Lei. E nesse daqui, irmãos, que é uma versão mais antiga, está na página 56. No outro mais recente, né, o mais novo, está na página 59. Diz aqui, ó: quando uma pessoa que professa servir a Deus ofende ou injuria a um irmão, representa mal o caráter de Deus diante daquele irmão, e a fim de estar em harmonia com Deus, a ofensa deve ser confessada. Ele deve reconhecer que isso é pecado. Talvez nosso irmão nos tenha feito um maior agravo do que nós a ele, mas isso não diminui a nossa responsabilidade. Se ao chegarmos à presença de Deus, nos lembramos de que outro tem qualquer coisa contra nós, cumpre-nos deixar nossa oferta de oração ou de ações de graça, ou a oferta voluntária, e ir ter com o irmão com quem estamos em desinteligência. Ainda continua: confessando em humildade nosso próprio pecado e pedindo para ser perdoado. Se de alguma maneira prejudicamos ou causamos danos ao nosso irmão, devemos fazer restituição. Se sem saber demos a seu respeito um falso testemunho e lhe desfiguramos as palavras, e se por qualquer maneira lhe prejudicamos a influência, devemos ir ter com as pessoas com quem conversamos a seu respeito e retirar todas as nossas errôneas e ofensivas informações. Olha só que coisa forte. Então, irmãos, aqui, falso testemunho, né? A gente sabe o que aconteceu aí. Inventaram mentira ele já foi preso por causa das mentiras, né? A gente já sabe disso, né? Falta de compreensão. E aqui, para o nossos dias, irmãos, a mensagem é dura, é forte. Nós devemos guardar a nossa língua. Nós não podemos sair por aí difamando os irmãos, entendeu? E aqui ainda fala, se você falar alguma coisa de um irmão e foi comprovado que foi mentira, que você saiu espalhando uma mentira para algumas pessoas, você tem que ir nas pessoas que você falou isso, falar: olha, eu estava errado, eu falei bobagem, eu não falei da parte de Deus, esquece isso que eu falei, o irmão é inocente, eu falei besteira. Mas quantos hoje fazem isso, irmão? Será que as pessoas quando fala mentira, inventa falso testemunho? Não, esse irmão aí é assim, esse irmão aí é assado, não chega perto desse irmão, e não sei o que, esse irmão aí está contra a igreja, sabe, na linguagem assim, e aí vê que não é nada disso. Será que essas pessoas estão indo lá atrás de todas as pessoas que eles estavam espalhando para tentar minorar, será que vai conseguir alguma coisa, minorar esse mal? Se não resolver dessa maneira, amenizando esse mal, indo lá e restituindo a honra do irmão, reconhecer que errou, reconhecer, o correto seria o nome dele ser removido do hall de membros da igreja. Disciplinado. Disciplina ou remover mesmo. Porque no próprio manual tem uma cláusula lá que difamação e calúnia é disciplina. É disciplina. Então não tem conversa. Aqui não tem esse negócio de ficar bajulando irmão e não tem esse negócio. Se isso acontecesse, Vilano, um ou dois tivesse de exemplos aí, rapidinho a igreja, opa, o negócio aqui pega fogo. Então rapidinho, como hoje não tem punição, é tudo uma mãozinha na cabeça. Então o povo fala: eu posso caluniar, ele não pode até morrer, não vai acontecer nada comigo. Então é isso não aí. Acontece dentro da igreja. E o céu? E Deus? Como é que fica? Mas tá marcado. E agora? Tá tudo agendado. O anjo lá, fazendo um relatório. Como é que fica? Assim como esses homens aqui, a conta deles está bem grande diante de Deus por causa que fizeram com Paulo, certo? Hoje também, muitos estão com a conta grande diante de Deus, mas
a graça e a misericórdia de Deus é grande, que está dando oportunidade da pessoa se arrepender. Exatamente. Então nós temos que aproveitar essa chance, né? Aproveitar a chance. É verdade. Essa questão aí, nós estamos falando, acabamos de falar da bajulação. Então, os judeus, eles levaram um camarada lá, um orador lá para bajular o Félix lá. Bem lembrado. O bajulador lá, né? Tértulo, o nome dele, né? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Sim. Exatamente, ele foi levado lá para Tértulo. E aí a estratégia foi essa, ô Félix, você é um camarada muito legal. A palavra da Bíblia é outra, lógico, né? Eu estou falando aqui a portuguesando isso aqui. Bajulou. Ele bajulou o homem. Vamos bajular bastante, que isso aí vai favorecer nós e ele vai entregar Paulo para nós e nós vamos... E Vilani, se você me permite falar, o Tértulo, ele hoje seria um advogado. Seria um advogado em nome da igreja para poder acusar o irmão. Tremendo e um corrupto. Olha só, um advogado. Como é que pode você... Olha só, ali ele pegou a igreja, certo? Eles ali levantaram um homem para poder, a respeito de leis, alguma coisa tipo, para poder convencer o homem que estava ali, que era o juiz, que estava podendo julgar o caso, apoiar a conduta deles contra Paulo. E hoje não é diferente. Já pensou só? Olha que coisa feia seria. Já pensou, irmãos, coisa feia seria? O irmão ou a igreja se levantar contra o irmão, levando advogado, levando a justiça com o advogado. Olha que coisa horrível. E com isso o nome de Deus é o quê? Desonrado. Foi aqui o caso que aconteceu. Desonrado. Trouxe até advogado em nome da igreja para poder acusar o homem, rapaz. Olha que situação. É difícil aqui. Outra coisa aqui. Quando nesse interino aí que Félix ele ficou na mente dele, não tinha nada a ver as acusações, Paulo provou. Paulo rebateu tudo lá. E Paulo não ficou debatendo com o Tértulo, não. Paulo deu o seu testemunho lá e falou tudo e silenciou ele, porque ali realmente, né? E ele apresentou ainda, cadê aqueles meus acusadores da Ásia lá? Cadê? Não tem nenhum aqui. Tal, então, o que acontece? Félix, aqui em conduta moral como juiz aqui, do julgamento, aqui nesse tribunal, aqui nesse julgamento aqui, era para ele ter libertado Paulo. Sim. Era para ter libertado Paulo. Mas como ele tinha um jogo político dele, é verdade. Né, sempre ele pensava só em si e agradar os judeus para ficar aquele jogo político. Não, vamos encerrar por aqui e deixar para depois. Atos 24:16 tem um texto muito bonito que Paulo fala: por isso também me esforço para ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, será que nós diríamos essa frase aqui, esse texto das nossas vidas? A gente está diante de Deus e dos homens com a consciência pura? Mesmo sendo mal, mesmo recebendo um bom testemunho. Isso. Isso nós devemos pensar. Consciência tranquila? Lógico. Então, um texto bonito aqui, ó. Está no Meditação Matinal de 1971, página 358. Está no comentário da manuagem da lição, da parte do domingo. Todo que nesse dia mal se dispõe a servir a Deus, todo que dispõe a servir a Deus, com destemor, segundo os ditames da sua consciência, aquilo que você aprendeu na Bíblia de profecia, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados, seus melhores esforços, seus nomes repudiados como um mal. Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem mal. Exatamente. Vidas que falam, meditação matinal. Exatamente. Que coisa, irmão. Então, todos que querem se dispor a servir a Deus com a mente, com a clareza de mente, consciência pura, tranquila, vai necessitar coragem, firmeza, porque aquilo que ele fala de bem, o povo vai desvirtuar dizendo que está falando mal. O livro aqui ele fala que Satanás faz com que o mal pareça bem e o bem pareça mal. Ele torce, ele inverte a situação. Aí o falso profeta o povo aceita. Não, o falso profeta não, aceita o falso profeta e o profeta rejeita o verdadeiro. Para você continuar esse assunto aí, toda essa questão aí, na página do Atos dos Apóstolos, 419 até 422, no caso desse tema que nós estamos aqui, em particular aqui, tá bom? Eu vou ler pouca coisa aqui, rapidinho, aí você leia em casa, tá bom? Tértulo desceu aqui a deslavada falsidade, pois o caráter de Félix era indigno e desprezível. Dele foi dito que
na prática de toda espécie de luxúria e crueldade. Exerceu o poder de um rei com a têmpera de um escravo. Olha o que o livro diz aqui. Então vocês continuem lendo aqui, e diz mais ainda que agora, mesmo ele tendo esse caráter, Félix teve suficiente perspicácia para ler a disposição e caráter dos acusadores de Paulo. Sabia porque os motivos o tinham lisonjeado, tinham bajulado ele. E viu também que ele não tinha conseguido provar as suas acusações contra Paulo. Então ele sabia daquela bajulação lá, e era só para levar ele para o lado deles, né? Então aqui os judeus tentaram persuadi-lo a entregar Paulo para eles. Verdade. Vamos lá na segunda agora, diante de Festo. Está em Atos capítulo 25, verso de 1 a 5. Como esse episódio revela o ódio que a pregação da verdade pode causar nas pessoas que não são convertidas. Como que pode acontecer isso? Então, Félix ele foi substituído, né? Sim. Ele foi substituído por Festo. Ele fez algumas coisas indevidas lá, né? Foi tirado de cena, né? Ele foi tirado de cena, foi substituído, né? Mas só que ele deixou Paulo preso e já tinha falado para Festo desse caso. E quando Festo chegou, os judeus já foram se alinhar a eles, né? E fazendo intriga e queria o julgamento dele, de Paulo, né? Aí disse, tudo bem, mas aí vocês que têm autoridade podem ir, daqui a uns 3 dias eu vou para Cesareia e vocês vão comigo, e quem tiver alguma acusação contra Paulo, que o acuse diante do meu tribunal, né? E lá nós vamos resolver essa questão de Paulo, né? Então é bem interessante isso. Mas uma coisa que eu quero comentar aqui com relação aí a Félix, que Félix ele queria que Paulo pagasse dinheiro para ele. Vocês lembram dessa questão, né? Que Félix não soltou Paulo porque ele também queria dinheiro. Ele era acostumado a negociar propina, né? Exatamente, a propina. Ele gostava da propina. Ele era chegado a uma propina, né? Tem um texto na Bíblia que fala que o texto fala que eles ficavam chamando Paulo uma vez ou outra, né? Sempre pensando que Paulo vai fazer alguma coisa, e aí, né? Uma vez que ele chamou Paulo testemunhou para ele, lógico, chamou ele, né? Testemunhou para ele. E nesse de testemunhar, de falar da palavra de Deus para Félix, ele falou do juízo vindouro, da justiça e de temperança para ele. Olha que interessante. De temperança. Você sabe, você é um intemperante. Você não está agindo conforme manda a justiça divina. Você, como que quer. E vai vir um juiz aí. E o que foi que aconteceu com ele? Ficou com as perninhas dele. Ficou tremendo. O cara ficou tremendo. Cheio de pavor do juízo vindouro, né? Irmãos, não é fácil, né? E o interessante, irmãos, que aqui vocês viram que os líderes ali judeus não perderam a oportunidade de chegar diante de Festo ali e já tentar envolver aquele homem de tal modo que o julgamento que eles queriam era a sentença de morte para Paulo. Poxa, o homem já estava preso. O homem estava preso lá no canto, estava preso. Entenderam? Poxa, veja, o Festo, o Félix deixou o homem preso ali também. Vou deixar ele preso ali também, já não ganhei nada, mas pelo menos eu vou agradar os homens. Vai agradar os judeus. Vou agradar os judeus. Vou deixar ele, o homem estava preso. O homem não estava fazendo obra nenhuma, não estava fazendo nada. Mas mesmo assim, eles queriam o homem morto, eles queriam matá-lo, entendeu? Poxa, porque, vamos parar pra pensar, o homem não estava fazendo nada. Aí você pensa, né, o que leva a pessoa a querer silenciar o mensageiro, o homem para sempre, né? E eu encontrei uma passagem aqui no Espírito de Profecia, irmãos, nessa meditação aqui, nessa meditação matinal, olhando para o alto. Aqui fala algo bem interessante na parte de 28 de setembro. 28 de setembro. Olha só, irmãos, que fala. Ó. 28 de setembro cai aqui numa quarta-feira e o título, né, da meditação é Dois Espíritos no Mundo. Olha só o que diz. É a apostasia da verdade que opera nos filhos da desobediência para silenciar a voz daqueles que os estão chamando à obediência e provocar o fiel a tornar-se desleal, como Caim tentou provocar Abel.
Um espírito demoníaco toma posse desses homens. Inteligência demoníaca. Destruirá o homem formado à divina semelhança, porque o homem não pode controlar a consciência de seu irmão e fazê-lo desleal à santa lei de Deus, porque ele próprio é injusto como Caim. Olha só, então aqui a Ellen White, né, a mensageira do Senhor, ela compara essas pessoas semelhantes a Caim. Não querem fazer a vontade de Deus e não querem que os outros façam. Sente inveja, né? E ficam lá perturbando. Então, só a presença daquele homem, ou daquela mulher ali, mesmo ele estando quieto, já é um incômodo para eles, entendeu? Não, tem que silenciar, eles têm que desaparecer, eles têm que sumir do mapa, entendeu? Como fizeram com Jesus, entendeu? Tem que dar um jeito, não é verdade? Porque só a presença de Paulo, ele tá preso, está na cadeia, não, mas ele está vivo. Mas ele está vivo ainda, só preso não é suficiente, nós temos que silenciá-lo. Então, é a mentalidade, e essa mentalidade, irmãos, nós temos que tomar cuidado para que esse mesmo espírito demoníaco não tenha lugar, não tenha guarida em nossos corações. Exatamente. Porque enquanto nós sabemos que o fim está chegando, sabe, irmãos? Nós sabemos que está bem próximo, né? Assim, mais próximo do que quando a gente creu a primeira vez na palavra de Deus, quando nós aceitamos Cristo. E se você vê nos noticiários, você vê cada coisas ruins, você vê na rua, você está vendo até na igreja entrando coisas, cada dia que passa, mais assim, horrendas. Até na igreja, o mundanismo está entrando de tal modo. Eu lembro que antigamente o pessoal falava, nós temos que tomar cuidado para que o mundanismo não entre na igreja. Agora nós temos que nos preocupar em tirar o mundanismo dentro da igreja. Orar para que o mundanismo saia dentro da igreja. Então, imagina só, vocês acham que não pode existir no meio da igreja hoje, talvez não está apresentando declaradamente, mas será que não pode existir esses homens? Pessoas assim, com essa mente diabólica, o ódio é tanto que, se fosse possível, matava aquela pessoa que está ali, porque eles são contra a verdade. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Lógico, esses dias atrás aí, saiu em rede nacional, um pastor de uma determinada igreja disse que falava com um anjo, recebeu a visão de um anjo e falou para os membros de sua igreja que eles tinham que manter relações íntimas entre eles mesmos, que o anjo tinha dito para ele, para falar para as meninas, para as jovens. Que absurdo, que aberração espiritual. Vocês entendem, irmãos? Por isso nós temos que estudar a palavra de Deus. Jovens, então isso aí se apegar a Cristo, exato, né? Se apegar para não ser envolvido pelo diabo. Exatamente. Não é fácil. Com relação à questão de Festo ainda, no livro Atos dos Apóstolos, na página 428 até 432, você pode, eu não vou ler coisa rápida aqui, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, ó. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali e a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém. Eles queriam que ele fosse lá em Jerusalém. Fazendo esse pedido, tinham como plano armar-lhe ciladas no caminho para Jerusalém e matá-lo. Mas Festo tinha alto senso da responsabilidade de sua posição e cortesmente se eximiu de enviar Paulo para eles. Então, ele falou, não tem o costume, tem um costume, não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa se defender. E olha, até ele já sabia que eles queriam matar esse homem, ele já falou bem claramente, nós não podemos entregar uma pessoa à morte. Exatamente, já claro. Isso. Só que Festo já estava tombando pro lado judeu. Ele tinha um jogo político também. Ele tinha uma coisa política e Paulo fez outra coisa. Paulo, com receio dele aproveitou a oportunidade de política, o que Paulo fez? Apelo para César. Se ele contrariasse a lei de Roma, o cargo dele estava em jogo. Sim. Era um romano, então a cidadania romana, Paulo aí tinha. Ele apela para César. Então, aí apela para César. Então, na lei romana a pessoa tinha um direito de apelar para César. Sim. Então foi Paulo romano, tá dentro, né? Cidadão ele romano. perguntou, Paulo, você quer ir ser julgado lá em Jerusalém? Paulo sabia, que o livro diz, que Paulo sabia que aquele pessoal, todo aquele povo lá,
que estavam possuídos pelo demônio, pelo diabo. O livro aqui fala aqui, que aquela nação toda cheia de ódio, irados e tal, tudo possuído pelo diabo, os judeus. Então, eles iam querer matar ele. Não ia ter a oportunidade. E Deus controlou, aqui fala o livro, que Deus controlou a decisão de Festo. Deus controla a decisão dele. A providência divina aí, né? Então, tá aí. Mas eu queria ler um negócio muito interessante para vocês. Escutem só. Assim foi que, uma vez mais, por causa do ódio nascido do fanatismo e da justiça própria, um servo de Deus voltou-se para os pagãos em busca de proteção. Foi este mesmo ódio que forçou o profeta Elias a buscar socorro da viúva de Sarepta e levou os arautos do evangelho a volver-se dos judeus para proclamar a mensagem do evangelho aos gentios. Olha o que diz mais aqui. E este ódio, o povo de Deus que vive neste século terá ainda que enfrentar. Enfrentar. Entre muitos dos professos seguidores de Cristo, existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo, o mesmo espírito de opressão que ocupou tão grande lugar no coração dos judeus. No futuro, homens que declaram ser representantes de Cristo tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no seu trato com Cristo e os apóstolos. Está vendo aí? Na grande crise, porque deverão em breve passar, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio incoercível. Todo que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus. Então, irmãos, Qual a página aí? essa página aqui, pode ler da página 428 até 432. Então fala mais aqui, mais coisa aí. Então, resumindo aqui o pensamento do livro, aquele povo que estava lá perseguindo o Paulo e procurando ciladas e mais ciladas atrás de matá-lo, eles se consideraram que povo? Povo de Deus. Deus. Eles se consideraram que Deus estava com eles, não é isso? Sim. Mas na realidade quem estava com eles era o diabo. Resumidamente. A mesma coisa que aconteceu com eles lá, vai acontecer com o povo de Deus aqui, agora, na atualidade, os servos de Deus. E o povo que vai perseguir os servos de Deus aqui, é os que se julgam o quê? Povo de Deus. Povo de Deus. A mesma coisa idêntica. A mesma coisa. Então, no mundo religioso de hoje, e no próprio meio do povo de Deus, hoje, na atualidade, esse ódio que estava no tempo dos judeus lá, é a mesma coisa aqui. Você pode ver em rede nacional de televisão, na internet, em todos os lugares, pastores, bispos e muitos religiosos pregando a desobediência à palavra de Deus, à lei de Deus, como os judeus lá estavam fazendo, transgredindo a lei de Deus. E com o espírito de silenciar aquele que se levanta para falar que está errado o caminho, que a Bíblia está dizendo outra coisa. Então, só temos que ter isso em mente, irmãos. Paulo deixou bem claro, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão padecer perseguições. Vai ser alvo do diabo, vai ser alvo do diabo, vai ser alvo. E Jesus deixou bem claro que eles vão correr atrás de vocês, vão matar, vão fazer coisas terríveis, vão dizer que estão fazendo a vontade de Deus. Um serviço a Deus. Então, o João, o profeta do Apocalipse, fala, vos matarão e vão dizer que estão prestando um serviço a Deus. É verdade. Terça-feira, agora perante Agripa, Atos capítulo 25, verso do 13 a 22. O que Festo disse a Agripa sobre Paulo e como o rei respondeu? Você viu que Festo, né, ele chega lá, ele fala assim, olha, nós tem um homem aqui, né? Tem um homem aqui, porque ele segurou Paulo ainda, né? Ele viu que Paulo apelou para César. Para agradar os judeus. Né? Porque assim, ele já estava agradando os judeus. Então Paulo falou, então já que não tem jeito, então aí eu vou apelar para César. E aí, o Festo ele sabia, né, que para mandar qualquer pessoa para César julgar, ele tinha que ter um relatório, alguma coisa. Da acusação. E outra, uma coisa assim, digna da presença do imperador, se é que a palavra correta é essa para dizer. Porque você não pode, já que você era responsável para poder resolver vários problemas, você não poderia mandar um problema de menos importância aos olhos do imperador para lá.
senão ele iria tratar você como incompetente e iria te destituir do cargo. Exatamente. E aqui chegou a Agripa. Quando chegou a Agripa, ele mencionou para Agripa o caso de Paulo, porque ele queria que ao Agripa, assistindo o que Paulo tinha a dizer para ele lá, a sua defesa, talvez o Agripa tivesse uma visão diferente de alguma coisa ali, se realmente o homem era culpado ou não, para que ele pudesse acrescentar no seu relatório. E interessante que o Agripa falou, tá bom, eu quero ver que esse homem manda, né? Vamos lá. Está interessado em ouvir. Ele falou, não, tá bom, amanhã você vai ouvir. E o interessante, irmãos, que não foi somente assim, não, o Festo chamou a Agripa, chamou um monte de nobres que estavam ali perto, não, e fez uma plateia bem grande, né, para Paulo. Aí chega um homem lá para falar, aí eu começo a dar o testemunho da vida dele, não é verdade? E aí ele já vai lá e já fala. E interessante, quando ele estava terminando o testemunho dele, o Festo fala, você está ficando doido, rapaz, você está ficando louco? Onde já se viu esse negócio de ressurreição dos mortos? Porque eles mesmos não acreditavam nisso, eles acreditavam na imortalidade da alma, né? E aí ele começou a falar e ele chamou a atenção do Agripa. Você crê nisso? Né? Você sabe que... Você crê nos profetas? Você crê nos profetas. Aí o Agripa ficou, balançou. Por pouco você quer me convencer a me tornar cristão? Ele falou, não só você, mas todo mundo que está aqui, né? Exceto se eu estar em cadeia. Mas aí, interessante que a palavra de Paulo se cumpriu, porque quando Paulo foi para Roma, né, muitas pessoas, conforme está até no Atos dos Apóstolos, muitas pessoas da casa de César se converteu ao Evangelho. Sim. Não é verdade? Então, no centro do Império Pagão. Sim. Mas, irmão, sabe uma coisa interessante? O que me chamou a atenção é que Paulo ficou diante de um grande tribunal. E não esmoreceu. Ele ficou firme ali mostrando a palavra, entendeu? Mesmo sendo escarnecido, ele mostrou fidelidade. Porque Berenice e Agripa diziam com toda a pompa, todo cheio daquela luxúria. Nossa, e aquela coisa toda. E olha só o que diz aqui. Até batedores, né? Como fosse hoje, os carros, as motos na frente. Dizia toda aquela... Olha, quem tá vindo aí é um grande chefe de estado, né? né? Coisa linda. Ele sabia, né? Que um dos ancestrais deles lá, o povo tinha declarado que era Deus, né? Isso não é homem, é Deus. Sou comido pro bicho. Interessante, olha só, irmãos, aqui está falando para nós, né? No livro Eventos Finais, aqui no capítulo do pequeno tempo de angústia, falando a respeito de aparecer diante de tribunais, sabe? No pequeno tempo de angústia, aqui na página 127, fala assim, ó: os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Exatamente. Vão saber o que significa ser perseguido por causa do amor de Cristo. Ainda continua. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Ninguém vai defender a causa do Filho de Deus, não. Ainda continua. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Ainda continua. Eles dirão, temos uma lei, e de conformidade com nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submetem ao falso sábado. E daqui fala, né? Se formos levados aos tribunais, devemos abrir mão de nossos direitos, já sabendo, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Então, veja só que interessante. Se nós somos chamados a tribunais, né, nesses momentos, não vamos ficar brigando pelo nosso direito. Nós temos que fazer isso, tá bom, eu faço. Tá, faço. Desde que não vá contra o que Deus falou para nós, a consciência das coisas de Deus. Agora, se for contra as coisas de Deus, aí você não está abrindo mão das coisas de Deus para ter paz, por causa disso, não, Deus vai levar em consideração. Não, você está virando as costas para Deus naquele momento. E aqui, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus, para falar a verdade, não vão nem chegar ao tribunal. Certo? Essa é a realidade. Não vão nem chegar ao tribunal. Em lições passadas nós comentamos a respeito disso, né? Falando de tempo de angústia, fechamento da porta da graça, lei dominical mesmo, né? Na lição passada falando disso. Então muitos naquele momento, quando reconhecer isso daí, a lei dominical, eles não vão nem para tribunais, porque eles já sabem, eles já tomaram a decisão. Eles se prepararam
para isso, a sua vida nesse mundo aqui, a igreja, o seu convívio com as pessoas cristãs e não cristãs, simplesmente eles permitiam moldar o seu caráter para desonrar a Deus na hora da grande prova. Então eles vão virar as costas. Agora os fiéis vão passar apuros. E olha, e que apuros, viu? Paulo aqui toda hora, eu acho que já era um desconforto, já era um incômodo. Parecia que o homem era um animal, sabe? Vou trazer meu bichinho aqui para você ver. Entendeu? Parecia assim, porque toda hora o homem tinha que estar lá. Toda hora o homem tinha que estar lá. É o jogo político dos judeus, né? O jogo político. Né? E para tentar, assim, sabe, forçar, sabe, a questão mental daquilo, não vão ficar cansado, sabe uma pressão sobre ele toda hora, mas ele não, firme, porque Deus está comigo, e ele continua firme, e era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Você lê esses relatos, era sempre a mesma conversa, não é verdade? Só para insistir. Teve essas dificuldades todas, mas a gente tem que lembrar de um detalhe, que Deus estava comigo. É verdade. Sempre Deus estava comigo. Amém. É tanto que nós não comentamos aqui, nós não comentamos nada sobre essa questão, mas Félix, antes de ser destituído, ele falou, ó, você vai ficar preso, mas tratou ele com brandura. Brandura e não impedisse ninguém de visitá-lo e servi-lo. Sim. Então, ele teve a oportunidade de levar a mensagem. Quem fosse lá, né? Foi como se fosse uma prisão domiciliar, não foi uma prisão que tivesse totalmente, né, restrito, né? Então, interessante que Paulo, no meio de tudo isso que o Ricardo falou, mas ele sempre deu um testemunho, né? O Ricardo até leu um testemunho de que é um cristão. Tem um texto aqui, ó, Obreiros Evangélicos, página 123, está no comentário da lição também, de Ellen White. O cristianismo tornará o homem cavalheiro. Cristo era cortês, mesmo com seus perseguidores. E seus verdadeiros seguidores manifestarão o mesmo espírito. Veja Paulo, quando levado perante governadores, seu discurso diante de Agripa é uma ilustração da verdadeira cortesia, bem como da persuasiva eloquência. O Evangelho não incentiva a polidez formal que circula no mundo, mas a cortesia que parte do real bondade do coração. Então você vê, irmão, todo cristão, irmão, quando discorda do outro, tem que ter polidez, calma, não deve se gritar, não deve se esbravejar, jogando, quase agredindo o irmão, eu não concordo com você e defamando o irmão. Tem que ter polidez, tem que ter classe. Quando você discordar, uma pessoa com classe. Tem que ter brandura. Sim. Tem algumas pessoas que elas têm até, como é que eu vou dizer, refinamento, mas não tem educação. Refinamento é uma coisa, educação é outra. Então, a pessoa pode até ter uma certa etiqueta, como diz aí, né? Assim como os pôs aqui, Félix. Exatamente. Mas não tem brandura, não tem piedade, não é uma pessoa piedosa. Né? Não tem o caráter semelhante de Cristo. Não é. Então a gente tem que tomar. Porque Cristo discordava, mas não com ódio. Jesus discordava. Com respeito, né? Ele falava para os fariseus, vocês são filhos do diabo, hipócrita, mas nunca com ódio. Não. Sim. Eu falava isso aí com muita dor no coração e lágrimas, né? Jesus falava isso, né? Então, mas aqui, essa questão de Agripa, ele se interessou, mas perdeu a oportunidade, como todo aquele povo que perdeu também, os Herodes, né? Perdeu a oportunidade de ouro. Paulo estava perante ele, e Paulo testemunhou, contou a história toda da sua conversão, a problemática com os judeus, porque os judeus estavam insistindo em matá-lo, e ele deu prova suficiente que os judeus estavam equivocados. E aí, Vilana, é uma lição bem interessante, porque às vezes a oportunidade vem e a gente não aceita aquela oportunidade, pode ser que nunca volte. Você viu? Agripa, Festo, Félix aqui, veio a mensagem, Deus deu a oportunidade de eles conhecerem, entrou dentro do palácio a mensagem. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Félix mesmo e a esposa dele, judia, a Drusila, eles rejeitaram. Ele até ouviu, ficou aquele terror, apavorado, tremeu as pernas, mas não quis, em vez de aceitar o evangelho, não, estava querendo receber dinheiro de Paulo, propina. Quantos hoje no cristianismo não está vivendo essa mesma ideia? Recebe a mensagem, é do povo de Deus, professa ser o povo de Deus, mas na hora de tomar aquela decisão, olha para cargo, olha para o dinheiro, para o emprego, não toma aquela decisão. Então aí tem a pessoa,
a pessoa tem a liberdade de tomar decisão, mas aí Deus não vai forçar a pessoa. Deus vai influenciar através do ministério do Espírito Santo. Influenciar é uma coisa, e forçar é outra, impor é outra coisa. Deus não vai fazer isso. Porque a questão do influenciar é que ela vai ser esclarecida do que é verdade. A consciência. Vai ser esclarecida. Não, é realmente verdade. Ela escolhe. Vou fazer ou não vou fazer. Aí tem que alinhar a vontade, né? É verdade. Alinhar a vontade. Então, senão... Quarta-feira agora vem a defesa de Paulo, Atos capítulo 26, verso 1 a 23. O que Paulo estava fazendo no seu discurso perante o rei Agripa? O que ele estava fazendo? Qual foi o seu discurso ali? Vocês só, irmãos, que ali ele estava... ele aproveitou a oportunidade. Ele não ficou falando outras coisas além de dar o testemunho dele. E assim, ele deu o testemunho dele e no decorrer, que nem a gente estava mencionando, ele deu o testemunho dele contando toda a história dele ali e mostrando para Agripa, porque o Agripa cria nos profetas, cria na mensagem. E ele falou assim, você crê nos profetas. O próprio Festo, né, interrompeu, falou, Paulo, você está louco, Paulo? Muitas letras, né? Você estudou tanto, está falando bobagem, Paulo? Em outras palavras, né? Ele falou, não. Ele falou, o senhor crê nos profetas, não é rei Agripa. Aí o rei Agripa ficou meio assim, meio balançado, aí o Agripa foi e falou para ele, né? Ou seja, o Agripa foi convencido ali do que Paulo está falando, tinha plena coerência e sabia que realmente, que nós lemos os versos depois, ele não vai confessar para Festo que ele não fez nada, ele não era digno de morte, mas aí o próprio Festo fala, mas já que ele apelou para César, né, ele vai ter que ir para César. Então, você vê que Paulo ali, ele ficou em defesa da verdade. Ele deixou bem claro, o Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou, o Jesus que os judeus mataram, ele é o Messias, aquele que foi morto, ele ressuscitou dos mortos, sim, e ele apareceu para mim. E você pode ver que no testemunho dele, da conversão dele, ele estava falando disso tudo, que era o Jesus que morreu. E ele falou bem claramente, eu matei muita gente, eu persegui muita gente. Exatamente, todo relatório. Ele deixou bem claro, eu fiz isso, ele falou assim, eu achava que eu deveria fazer muitas coisas contra Jesus de Nazaré. Olha, ele colocou na mente, e ele mesmo fala que estava com a mente confusa, com a mente assim, né, indecisa em muitas situações, mas quis calar a consciência, e começando a falar, ele deu testemunho de que Cristo morreu, ressuscitou, vive, né, eternamente, e ele é o Salvador do mundo. Foi isso que ele falou. Esse homem partiu em defesa da verdade. Contou o testemunho dele, né? Contou o testemunho e a história, e contou uma parte também da história do Messias profetizado do Moisés. Ele contou a história de Moisés no livro aqui, Atos Apóstolos, fala que Paulo, ele relatou a história, uma boa parte da história do povo judeu. Olha, um do testemunho dele está no capítulo 26 de Atos, verso 19 a 20. Mas pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimento. Então ele falou, ó, o que eu sempre preguei, ó, foi isso aqui, ó. Sempre preguei o arrependimento, a conversão. E o livro aqui fala, ó, todos os presentes, na página 437 do livro Atos dos Apóstolos, todos os presentes escutaram, encantados, a narração feita por Paulo de suas maravilhosas experiências. O apóstolo estava falando sobre o seu tema predileto. Nenhum dos que o ouviam podia duvidar de sua sinceridade. Mas no momento de sua mais persuasiva eloquência, foi interrompido por Festo. Ele exclamou, está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O apóstolo respondeu, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo, com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Então, voltando para Agripa, a ele se dirigiu diretamente, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E aí, o rei teve a oportunidade aqui, né? Teve. Profundamente impressionado, Agripa perdeu de vista por um momento o ambiente e a dignidade de sua posição, tendo apenas consciência das verdades que tinha ouvido, vendo somente o humilde prisioneiro que estava diante dele,
como embaixador de Deus, respondeu e voluntariamente: por pouco me queres persuadir a que me faça um cristão, ser um cristão. E Paulo ardorosamente respondeu, né? Não só tu, como toda a tua casa, todo mundo. Interessante essa frase aí que você falou. Você crê nos profetas, né, rei? Hoje, como fosse Paulo chegasse para o Adventista, você crê ou não acha? Não crê? Então por que não pratica isso? Por que não está seguindo? Você crê na mensagem, né? Você não fez o voto lá, quando você o voto batismal, você crê no Espírito de Profecia? Por que você não está cumprindo então? Então, mas olha o que diz aqui ainda. Embora Agripa fosse judeu, não participava ele do zelo intolerante e cego preconceito dos fariseus. Bem podia soltar-se este homem, disse ele a Festo, se não houvera apelado para César. Ele falou, bem podia soltar esse homem, soltar Paulo. Porque não vê nada nele. Não tem nada errado. Bem podia soltar ele. Mas o caso fora levado àquele Supremo Tribunal e estava agora além da jurisdição tanto de Festo quanto de Agripa. Então... aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, né? Aí... é verdade. E interessante, né, irmão? Que Paulo partiu mesmo, nesse momento, partiu em defesa da verdade. Né? Partiu em defesa da verdade. Agora ele foi mesmo firme. E foi com uma, você pode ver que o discurso dele para Agripa foi muito mais forte para Agripa. Foi, lógico. Então assim, ele causou uma... foi ver que Festo chamou a atenção dele, porque o Festo achou assim, um certo exagero. Nossa, irmão, você está ficando doido, rapaz? Né? Porque ele, da ousadia. Então, ousadia. Entendeu? E aqui, irmãos, aqui fala que o povo de Deus vai chegar momentos, né, irmãos, que nós temos que estar em pé, em defesa da verdade. Mas aqui eu quero ler um texto de pessoas que não vai estar em defesa da verdade na hora da prova. Aqui está falando a respeito da sacudidura. Fala assim, ó. O título aqui fala assim: pastores não santificados serão eliminados. Olha que coisa triste. Fala assim, ó. E esses pastores é de qual igreja? Aqui, irmãos, aqui é direto, viu? Tá falando de qual igreja esses pastores? Tá falando da igreja adventista do sétimo dia. Então, ó, os pastores, infelizmente, muitos, infelizmente, não vão permanecer. Infelizmente. Não deveria acontecer isso, né? Mas infelizmente é profecia, e a profecia vai ter que se cumprir. Diz assim, ó. A grande questão que está tão próxima, ou seja, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, aquele que Deus não chamou para a obra. Olha só. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Olha só que coisa. Então aqui está dizendo... aí a purificação é no decreto dominical. Esse texto aqui está se referindo aos pastores do povo de Deus. Sim, está falando daqui. Agora, dos outros pastores lá, é outra coisa. Eles vão receber também o chamado deles. Sacudidura. A sacudidura também é a sentença divina também. Então, o decreto dominical, irmão, ali vai abrir o campo, quem é que não é. Sim. Porque quando sai o decreto dominical, vai comprar ou não vender. Sim. O salarinho vai perder. E a todos os privilégios, todos aposentado, tudo vai perder tudo. Aí nós vamos ver quem está por dinheiro e quem está por fé. Quem é pela fé em Deus. Aqueles que é por fé, bom, Deus me deu dinheiro, Deus tirou. Louvado seja Deus. E vamos avançando para onde vamos avançar. Vamos sem dinheiro, vamos pela fé agora. É só o meu justo virá pela fé. E aqui, né? Exatamente. E aqui fala assim, ó, muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Ainda fala, dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Está falando de pastores, não mais líderes. Não vai levar mais a arca. Mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade. Por mais que eles vão se apostatar, eles não vão conseguir, a influência deles não vai ser suficiente para poder barrar a verdade, não tem jeito. Ainda continua. Pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. E ainda continua aqui, pastores e médicos poderão apartar-se da fé, pode acontecer, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. Ela fala, deixa bem claro aqui, então pastores e médicos poderão apartar-se da fé, com a palavra, né, e as mensagens de Deus, que Deus deu à sua serva, disse que eles vão fazer. Então, vai acontecer isso mesmo, irmão. Muitas pessoas de grande influência da igreja adventista do sétimo dia, na hora da prova, que tem que se manter em defesa da verdade como Paulo,
Aqui Paulo estava preso, esse aqui não vão estar nem preso ainda. Eles vão virar as costas para a verdade. Mas glória a Deus que Deus vai ter um pastorado puro, um ministério puro, vai ter homens, será homens firmes, homens ali, pastores como firmes, Paulo. como Isso, Paulo, vai ter. Vai juntar com o povo e vai fiel juntar com e o povo, vai isso. para honra e glória de Deus. Vamos vai na frente da batalha. E essa esperança é que dá motivação, né? Para esses homens vão estar lá e vão estar para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, o ministério da igreja aí, os casos dos ministros, tem que ficar atento. Porque o diabo, a gente sabe que o diabo ele vai atrás dos cabeças da igreja. É ali que eles perturbam mais, né? Exatamente. Então a gente tem que orar pelos pastores. Tem que orar muito por eles. A força de Deus para os pastores, para que Deus os mantenha firmes. E cada pastor adventista toma a sua decisão de se manter firme. Mas vai saber pela profecia, alguns vão se apostatar. Exatamente. Então vão virar as costas para a verdade, né? No passado aconteceu isso e também está acontecendo agora, né? Sim, está acontecendo agora também, né? Vamos para quinta-feira agora. Paulo diante dos líderes, o Evelino já citou que Agripa falou: por pouco me persuades em me fazer cristão, Atos capítulo 26, verso 28. Agora a pergunta 8 aqui que é interessante. Atos capítulo 26, verso 30 a 32. Como o rei Agripa expressou sua convicção da inocência de Paulo? O texto bem que claro. o irmão já comentou também, mas dá uma aprofundada aí. Você viu, irmão, que ele chegou, né? E depois de ouvir tudo aquilo ali, Paulo com ousadia, inspirado, né, da parte de Deus, falando com ousadia. Você mesmo leu que o coração dele foi impressionado por ali. Aquilo ali já está bem claro. Então, esse homem eu sei, é verdade que ele está falando. Ele não está falando besteira. Mesmo que eu não seja praticante, né? Eu sou da religião, sabe? Eu sou da religião, mas eu não sou praticante, né? Eu sou assim um judeu mais ou menos, né? Você que pode usar esse frequentador da igreja. Frequentador da igreja, né? Eu fico só no banco, entendeu? Tem a minha religiãozinha. Eu vou ali, vou de vez em quando. Se fosse nós nos dias de hoje, nós podemos dizer assim: não, eu vou lá no sábado lá, eu chego lá para a escola sabatina, eu ouço lá, mas eu não estudo a lição. Né? Em vez em quando eu estudo, em vez em quando faço uma coisinha assim, tal, né? Eu faço o trabalho missionário, pede, às vezes eu vou lá, entrego um livro, às vezes eu entrego um correio, né? E várias outras mensagens na igreja, é verdade, né? Mas assim, mas eu não sou tão assim, exigente, né? Eu não sou tão fanático, o pessoal gosta de falar assim na linguagem, não sou tão fanático, chamo os outros de fanático, os que querem viver chamam de fanático, né? E provavelmente ele poderia falar assim: não, eu não sou tão fanático, né? Como os outros. Mas aqui, na hora que que a verdade chegou mesmo no mais profundo do seu coração, do seu ser, ele me falou assim: realmente, esse homem está falando a verdade. Esse homem ele não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. E você pode ver que depois ele chega diante do Festo e fala: olha, bem poderia liberá-lo, mas já que ele apelou para César, né, não podemos fazer nada. Mas nós sabemos, irmão, se Paulo tivesse apelado para César, eles iam querer levá-lo para lá. Não importa se a Agripa ou outro ia fazer, não ia fazer nada. A gente sabe que não ia fazer nada. Isso daí foi providência, né, da parte de Deus para acontecer, para ir para lá mesmo, para ir para Roma mesmo, porque ele não adiantava nada. Por mais que Paulo não apelasse, ele ia dar um jeito de levar ele para lá para tentar matar. Deus poderia muito bem conceder a Paulo de testemunhar em Roma, mas não precisaria ser assim. Dessa maneira. Então o que aconteceu? Deus estava com Paulo, mas Deus deixou as coisas se desenrolar para que fosse assim. E não era, eu já li aqui nesse livro Atos dos Apóstolos, que não era da vontade de Deus que Paulo tivesse assim rendido sua vida naquele momento. Não era. Uhum. Ele teria mais oportunidade. Mas Deus deu descanso a Paulo. O que Paulo não fez durante a sua vida, ele fez muito. Mas depois da morte dele, muitas pessoas vieram fez muito mais, né? Fez muito mais, né? O que muitas vezes o servo de Deus não faz com sua vida, faz durante a morte. Olha que interessante. Deus, a gente percebe que Deus tem vários planos para que se pregue o evangelho. O homem não vai aqui, ele põe aqui. Então Deus não é limitado como homem, não é isso. Não. Deus queria que Paulo fosse como?
com vida, morresse velho, pregar todo. Já que não houve, Satanás se interrompeu ali, Deus, mas mesmo assim não vai pregar, de um jeito ou do outro. De uma maneira mais difícil, no caso, né? Mas que vai o Evangelho adiante. De uma maneira ou de outra, irá adiante. Porque nunca foi da mente de Deus que tivesse mártires, as pessoas morressem para testemunhar. Deus queria que as pessoas testemunhassem vivo. Mas, infelizmente, com o coração endurecido do povo, Deus permitiu que houvesse mártir para converter outros. E a morte do servo de Deus sobe como um orvalho nas lâminas divinas. O sangue dele, diz grande conflito que o sangue do servo de Deus é como semente. Como semente nessa terra. Então, irmãos, é interessante aqui, sexta-feira, só para nós, pergunta para discussão, para nós. Paulo tinha paixão por pessoas, não por números, mas por pessoas. Em sua audiência final em Cesareia, ele disse ao auditório que o desejo de seu coração era que todos fossem como ele, isto é, salvos pela graça de Deus. Ele não desejava sua liberdade mais do que a salvação deles. O que aprendemos com o seu exemplo? Estamos dispostos a fazer sacrifício pelo Evangelho? Essas perguntas é bem interessante pelo seguinte: Paulo, ele tinha paixão por pessoas e não por número. Escute bem, por pessoas e não por número. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. Na Bíblia, ela tem várias doutrinas. Quando nós vamos apresentar o Evangelho para as pessoas, nós devemos apresentar o Evangelho para elas só aquilo que mais, aquelas doutrinas mais assim agradáveis, ou o grosso todo? Se você ama aquela pessoa, você tem que mostrar a palavra de Deus completa, porque quem ama, cuida. Quem ama quer o bem dela. Quem ama não vai esconder coisa que ela pode ser prejudicada lá na frente. Não é verdade? O que é que você faz com o seu filho? Tem várias coisas que você sabe que prejudicam o seu filho. Daquelas coisas, vários males, você mostra só uma parte do mal que pode acontecer com o seu filho ou mostra todos os males? Mostra tudo, explica. Todos os males. Então, porque você ama o seu filho, não é isso? Você ama o seu filho. Então você mostra todos os males. Com relação às pessoas que Deus deseja levá-las para a eternidade, nós, como servos de Deus, nós temos que mostrar toda a verdade a elas e depois deixá-las à vontade para tomar a decisão. Deixá-las à vontade para tomar a decisão. E se elas tomarem uma decisão negativa, mesmo assim negativa, nós não podemos ficar com um mau sentimento em relação àquela pessoa. Se Paulo quisesse números, ele tinha pregado só para aqueles reis lá, coisas agradáveis, lindo, bonito e tá tudo bem. O que ele falou? Ele tem temperança e juízo. Aí começou a apertar mesmo. Falou claramente, ó, se vocês não se converterem, deixar sem temperança, vai haver juízo. Vai haver juízo. Então, irmãos, esse negócio de pegar só coisa agradável, Jesus é bom, tem um olho azul, ele é lindo, olha que coisa lindeza. Irmão, isso não é evangelho, não, tem completo. Jesus é amor e é justiça. Se não se arrepender. Interessante. Exatamente, e não pode ficar adulando as pessoas. Não. Interessante, Alexandre, e Evilane, que você não encontra nenhuma vez na Bíblia nenhuma mensagem de Deus falando assim: olha, vocês estão indo bem, continuem assim. Desde quando Adão fez aquela bobagem, certo? Né? Cedeu os ideais do diabo ali, entregou o reino na mão de Satanás. A gente sabe disso, que ele quer ser o representante da humanidade. E desde lá que Deus começa alertando o povo, de lá para cá, até o último homem, conforme está em Apocalipse, né? Quando tiver o último que vai ouvir, fechamento da porta da graça, tudo. Nenhum momento você encontra a passagem bíblica, mas assim, olha, continue assim, vocês estão uma bênção. Vocês estão uma bênção, continue assim. Para falar a verdade, para não dizer que não encontra alguma coisa, é só para a igreja de Filadélfia que Deus fala assim: olha, vocês estão lá, vocês são fiéis, tal, né? Segura o que você tem, né? Mas mesmo assim não está dizendo que eles estavam bem, está dizendo para eles ficarem espertos ainda. Seguro que tem. Seguro que tem, porque o negócio está difícil, vocês estão em guerra. Então não tem paz. Olha, nós estamos lendo, aceita Jesus só, já está salvo, já está garantido. Gente, não está escrito isso na Bíblia. As mensagens desde Gênesis até Apocalipse, são sempre mensagens de alerta, mensagens de repreensão, mensagens de exortação, encorajamento, né? Falam, vocês vão conseguir se vocês permanecerem do meu lado. Deus deixa bem claro que tem dificuldades, que tem o inimigo das almas, mas as pessoas podem se tornar vencedoras se ficar do lado de Deus. Então,
não tem mensagem dizendo que a gente está bem, que a gente continue assim, está ótimo, está ótimo. A mensagem de Deus, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Da-te a coroa da vida. Entendeu? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a mensagem. Não tem mensagem de vida fácil. Joel capítulo 2 é para nós os últimos dias, irmão. Aqui fala para nós chorar, sacerdote, entrar na recâmara, ó, poupa teu povo, ó Senhor, se humilhando, ó, poupa teu povo, tocar a trombeta de Sião, prolongar em jejum, uma assembleia solene, santificar o povo. É isso que tem que acontecer nos últimos dias. Sim. Não é ano de jubileu e só festa. E como é que santifica o povo? Biblicamente falando, a gente sabe que a palavra de Deus é verdade. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Pela prática da palavra de Deus. Sim. Pela prática da palavra de Deus. E isso o Espírito Santo vai nos levar, vai nos iluminar através da palavra de Deus, vai nos levar à santificação. Sim. Conectado com isso que os irmãos estão falando, tem outra pergunta. Agripa teve a chance de ouvir o evangelho dos lábios de Paulo, no entanto ele rejeitou. Como evitar perder a oportunidade que aparecem bem diante de nós? De que modo podemos ficar espiritualmente sintonizados com as realidades que nos rodeiam, para não perder oportunidades? Que modo que a gente tem? O modo mais prático nós sabemos. O modo prático de nós ficar sintonizado é orar, é estudar a palavra de Deus e testemunhar. Essas três coisas são fundamentais. Você fica sintonizado. Orar, estudar e testemunhar. Aí complementando o que Orar, estudar e testemunhar. Sim, esses são os primeiros. E aí depois você já é uma pessoa de oração, você já é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, pessoa que testemunha. E aí quando você ouve uma mensagem, você não pode rejeitá-la. Você tem que fazer o quê? Analisar aquela mensagem. Como Paulo mesmo deixou bem claro Ser um bereano. a respeito dos irmãos de Bereia. Bereia, eu vou ouvir. Tá, eu estou ouvindo você. Lógico que você é uma pessoa respeitosa, você quer ser respeitado, você é respeitoso também. Você vai ouvir o mensageiro ali falando e você vai conferir. Então, se está exatamente, não, então eu não sabia disso, mas agora eu sei, então é isso mesmo. Entendeu? Então, essas coisas assim, te fortalecem para que você não rejeite, assim como a Agripa rejeitou. A Agripa rejeitou, ele mesmo sabendo, foi convencido, ele foi convencido daquilo era verdade, mas mesmo assim ele rejeitou. Ele rejeitou por quê? Porque ele não era um homem. Ele não era um homem ele tinha a descendência toda dele. Então, ele não era um homem de oração, ele não era um homem que estava em comunhão com Deus, certo? Que estava se preocupando em honrar a Deus sem querer saber o que é a verdade e querer viver a verdade. Ele não estava preocupado com isso, mesmo sabendo o que é a verdade. Então, muitos de nós está no mesmo caminho do Agripa. Muitos de nós, no contexto igreja, está no mesmo caminho dele. Está lá dentro, mas tanto faz como tanto fez. Então aí fica difícil para eles, né, para eles aceitarem. E sabe o que é interessante, irmãos? E aí essas pessoas assim, desse jeito, eles costumam falar que, olha, esse irmão quando prega só traz polêmica. Mas não é o irmão que prega que traz polêmica. O pregador não traz polêmica. Quem gera polêmica são as pessoas que rejeitam a mensagem. Você pode ver, os que rejeitam a palavra de Deus são eles que polemizam tudo, porque eles não querem ouvir, não querem que os outros ouçam, e eles querem silenciar aquele mensageiro. Não entra e não quer deixar ninguém entrar. E eles ficam causando todo o tumulto. Lembra? A gente leu aqui os judeus indo lá para Félix, depois com Festo. Esses homens que estavam polemizando tudo, porque eles ficaram tumultuando, eles não aceitaram a mensagem e ficaram arrumando toda aquela confusão. Eles foram de cidade em cidade. Atrás. Aonde Paulo ia, eles iam atrás. Tumultuando. E a culpa era de quem? Que eles falaram? A culpa era de Paulo. A culpa era de Paulo, mas Paulo estava quieto no canto dele, rapaz. Paulo que estava com Deus, eles diziam que Paulo era que estava com o diabo. Então, mas no entanto, quem estava com o diabo era eles. Eles rejeitaram a mensagem. Eles estavam com o espírito da perseguição. Eles estavam criando. Exatamente. E hoje mesmo não faz isso. E hoje é a mesma coisa. Aí sobe um filho de Deus para pregar uma mensagem. Eles acham, nossa, a mensagem é dura, não quero nem ouvir. Mas não é a mensagem que é dura. A mensagem de Deus não é dura. Nunca foi. João deixa bem claro, os seus mandamentos não são penosos. Não tem nada de sofrível aqui. Ele só é penoso para quem quer viver de qualquer jeito, para quem quer ser rebelde, para quem quer fazer a vontade de Deus, não tem nada penoso, certo? Ele sente alegria em querer honrar a Deus. Mesmo às vezes ainda estando com dificuldade em algumas coisas, as pessoas podem ter dificuldade, a gente sabe disso, irmãos, as pessoas podem ter dificuldade. Mas elas sabem, não, mas Cristo me prometeu que eu ia ser vencedor, eu confio nele, eu sei que eu vou ser vencedor. Então, essa tem que ser a mentalidade do povo de Deus, não a mentalidade de uns Agripas modernos, certo?
tem pessoas que têm essa mentalidade dele. Estou dentro da igreja, mas tanto faz como tanto fez. A mensagem, eles dizem que a mensagem é dura, né? É dura. Mas tem um texto da senhora White que ela fala, que ela escreveu sobre a inspiração divina, que até para a divindade é cansativo convencer a raça humana. Até para a divindade. É duro convencer, é pesado demais convencer a raça humana. O coração humano é complicado. É muito difícil. Irmãos, uma dica, uma das coisas que a gente pode estar conectado com Deus, irmãos falou, oração, estudar a palavra, é ser temperante. Esses homens também, uma das questões que eles não aceitaram a mensagem, porque eles eram intemperantes. Paulo pregou temperança para eles. Com medo de tudo, fica entorpecido nossa mente, a gente perde as oportunidades. Vamos buscar temperança em todas as coisas. Exatamente. Agora, quanto mais você se equilibra nesse aspecto da temperança, mais a sua mente vai ficar lúcido, você vai ficar lúcido, a mente vai expandir mais e você vai ter mais clareza do pensamento divino, dos livros, da Bíblia, do Espírito Profecia. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós. Semana que vem estaremos aqui com a última lição desse trimestre, para a honra e glória ao nosso Deus. Amém. Você possa compartilhar essa mensagem com outros irmãos, você possa clicar no sininho, você possa se inscrever no nosso canal. Vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, por essa lição maravilhosa que aprendemos mais e mais na Tua Palavra. Amém, Senhor. Ajuda-nos a seguir esses testemunhos lindos, Cristo Jesus, Paulo, os discípulos, para que possamos, Deus, testemunhar para outras pessoas que não te conhecem. Amém, Senhor. Todas as oportunidades, Deus, que o Senhor nos colocar, que possamos testemunhar da Tua mensagem, Deus. Dá-nos ânimo e vigor, reaviva a Tua igreja. Dá-nos ânimo e vigor. E, Deus, o Espírito Santo nos movendo, Deus, para pregar a Tua mensagem. Amém. Senhor, meu Deus, perdoa nosso pecado, nossa negligência, nossos pensamentos, nossas ações que não eram da Tua vontade. Transforma o nosso coração, ajuda-nos a sermos discípulos verdadeiros, que testemunhem no falar e principalmente com a vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.